Bom, boa noite a todos, tudo bem? Vamos começar aí mais um encontro da formação de consultores de micro e pequenas empresas. E hoje o tema é os 5 pilares da gestão estratégica. Isso é uma recapitulação ao vivo do nosso primeiro conteúdo nas, na aula presencial. Então vamos lá. Você pode fazer pergunta, tá? Abrir seu microfone. Vamos avançando. Lembrando que está sendo gravado, tá? Então, o nosso primeiro passo, né, foi verificar qual é o objetivo principal, tá? Então, o objetivo principal é capacitar profissionais a, a aplicarem práticas de gestão baseada em 5 pilares fundamentais para otimizar processos, melhorar o desempenho e garantir excelência técnica e organizacional. Lembrando que hoje nós vamos ver os 5 pilares da gestão. Em alguns momentos atrás, nós vimos os 5 pilares da liderança. Lembrando que gestão e liderança são coisas separadas. Tudo bem? E queria começar pela metodologia. Esse aqui foi um estudo muito interessante sobre resultado, né? Um pensamento leva uma ação. Se eu pegar essa ação, começar a repetir, ela vai virar um hábito. Se eu pegar esse hábito, ele vai se tornar um comportamento. E olha só, são os nossos comportamentos que ditam nossos resultados. Então, o que é que significa isso? Significa que se eu quero mudar um resultado, eu preciso mudar o quê? Não só o comportamento, eu preciso mudar a fonte, a origem de tudo. São os meus pensamentos. Eu queria te mostrar uma metodologia. Dê uma olhadinha para esse gráfico aí e o que é que ele diz? Ele diz da seguinte forma: olha só, se você for ministrar um curso, um treinamento, fazer a pessoa aprender, né? Isso foi um estudo feito pela IBM e ela fez um levantamento. 3 formas de você fazer isso. Primeira foi só falado. Se você treina, capacita, desenvolve pessoas só falando, 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 depois de 3 semanas, se percebeu que a pessoa ainda lembrava 70% do conteúdo. E depois de 3 meses, 10%. Então aqui já veio o primeiro aprendizado. Só falar não causa mudança. E o segundo foi falado e mostrado. Você mostra, faz uma demonstração de uma aplicação, você mostra um vídeo, dá um exemplo. E olha o que acontece depois de 3 semanas. As pessoas ainda lembram 72%. Tu vê que a curto prazo a lembrança aumenta pouquíssimo. Agora, depois de 3 meses, pulou para 32%. Então, qual foi o primeiro aprendizado aqui? Que falado o desempenho é muito bom. Falado e mostrado é intermediário. Agora, olha só, falado, mostrado e experimentado. Você vai fazer a pessoa experimentar, fazer a pessoa aplicar. Então, você percebeu que depois de 3 semanas, a recordação ficava em 85%. 3 meses depois, 65%. O que é que significa isso? Que se você apenas falar e mostrar, o desempenho vai ser muito bom. Então é necessário experimento. Então não adianta muito conteúdo, muita dinâmica, se a pessoa não tem um tempo para quê? Para aplicar. Então é essa metodologia que nós usamos nos nossos treinamentos, nas nossas consultorias, nas nossas capacitações. Tudo bem, então? Então, se você for fazer algum workshop, alguma palestra, lembre-se de deixar um tempo para a pessoa experimentar. Agora, se você só quiser falar e mostrar, tipo numa palestra mais curta, lembre-se que o resultado é bem menor. Tá? Se você tiver alguma pergunta, lembre-se que você está à vontade aí. E o outro é as premissas da gestão estratégica. Para atuar no mundo corporativo de hoje, nós devemos antes entender 4 grandes pilares. A gestão é responsável em fazer o seu time fazer mais, melhor,
mais rápido e por menos. Isso não significa que a pessoa tem que fazer hora extra ou que ela tem que trabalhar em outros horários. Não, não é isso. É que se você organiza os processos, se você deixa a sua equipe orientada, se você tem um sistema de hierarquia muito bem desenvolvido, que envolve delegar, o que que acontece? As pessoas erram menos, elas têm muito menos retrabalho e o desempenho começa o quê? A aumentar grandemente. Então, essa é a realidade mundial das organizações. Tudo bem? Então, lembre-se: fazer mais, melhor, mais rápido e por menos. Isso é um papel fundamental do gestor. Tudo bem? Então, esse é o processo inicial. E agora nós vamos entrar nos 5 pilares da gestão estratégica. Nós já vimos em aulas passadas os 5 pilares da liderança sistêmica. O que é que está acontecendo? Algumas aulas são presenciais, né? Lá no Paládio Centro você vê, e tem a recapitulação, né? Ao vivo, e as aulas também ficam gravadas. Então vamos lá. O que é os 5 pilares da gestão estratégica? É o gerenciamento de todos os recursos de uma empresa ou de uma organização. Por que que eu preciso gerenciar os recursos? Que é para mim poder alcançar os objetivos e as metas. Senão elas vão ficar ao acaso, aleatoriamente. Como o nome já sugere, representa uma maneira de gerir, ou seja, de fazer a gestão de toda a empresa no foco dos planos estratégicos. Falei plano estratégico, não falei planejamento estratégico. De curto, médio e longo prazo. Para que possam ter, né, uma estrutura organizacional bem definida. Então, deu para perceber que a gestão é bem diferente da liderança. Se você tiver dúvida, recapitule, né, a aula sobre liderança. Tudo bem até aí? E nós vamos começar pelo primeiro pilar. O primeiro pilar da gestão é a abordagem é criar metas. O que que significa metas? Metas é alcançar um objetivo, é chegar em algo que nós desejamos, temos a expectativa. Só que para isso é necessário técnicas, modelos, porque senão as pessoas não vão o quê? Conseguir chegar onde querem. Uma das metas muito utilizada, mas às vezes pouco compreendida, é a meta SMART. Eu vou te trazer um exemplo prático para você compreender. Muitas literaturas, não são poucas, tá? Muitos livros, tá? Dão a entender, olha só, que a maioria das pessoas, se não, sendo mais preciso, 5% da população apenas tem metas. Então, significa que a maioria das pessoas não tem metas, tá? Então, vamos lá. Uma meta é diferente de um objetivo e é diferente de um sonho. Sonho é, eu quero aumentar as vendas. Isso é um sonho. Eu quero aumentar as vendas do produto X. Isso é um objetivo. Eu quero aumentar as vendas do produto X num prazo de um mês. Aí passa a ser uma meta. Então, vamos lá olhar aqui a meta Smart. Olha só. A meta, ela tem 5 ingredientes. Primeiro, ela precisa ser específica. O que é que significa ser específica? Rica em detalhes, pormenores. Ela não pode ser algo muito genérico. Então, quanto mais detalhes, melhor. Segundo, a meta precisa ser mensurável. Ela precisa ser medida, quantificada. Se você não mensurar, você vai correr um risco muito sério, porque tem uma lei que diz assim, olha só, tudo que é mensurável é possível de ser alcançado. Tu percebeu?
Então, tem coisas que nós não conseguimos mensurar. O tempo, por exemplo, eu não consigo mensurar o horário, os números. Chega um momento que acaba. Então, a gente não consegue mensurar, a não ser que seja um padrão. Tudo bem? O outro é, eu tenho que verificar se essa meta ela é atingível. Que é atingível? Está dentro das nossas possibilidades? É possível alcançá-la? Qual é o cronograma, as estratégias para alcançá-la? Então, eu venho para o terceiro. O quarto é a relevância. É importante para você ou você está sendo obrigado a alcançá-la? Essa meta que você colocou, ela realmente tem 100% da sua atenção, do seu tempo e da sua energia? Não é que você vai fazer só isso, tá? Mas ela tem essa sua atenção, essa sua dedicação. Tudo que não é relevante, colega, nós deixamos pelo meio do caminho ou fazemos mal feito. E aquela regra é muito importante. 99, 99% não é 100%. Então, até que ponto essa meta é importante para você? E o último é temporal. O que é temporal? Colega, eu preciso definir o prazo. Se você só falar assim, eu quero aumentar as metas, mas fica aquela pergunta, até quando? Vai ficar em aberto, em um mês, em 6 meses, 3 meses? Não sei porque você não colocou. Então, eu preciso colocar um prazo definido para que isso possa ocorrer. Pessoal, tudo bem na teoria? Então, vamos lá. Uma meta, ela precisa ter 5 ingredientes. Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, relevante e temporal. Então, não teve um desses ingredientes, já não é uma meta. Isso aqui serve para a vida pessoal, para a vida familiar e também para a área de carreira, negócio e o seu emprego também, tá? Tudo bem, então? Então vamos ficar com essa primeira teoria. Eu deixei para você aqui, ó, na sua apostila, no seu material, para você descrever o seu objetivo e depois colocar ele numa meta, né? Especificar, mensurar, colocar um plano de ação atingível, colocar a importância e o temporal, uma data limite. Agora, deixa eu te mostrar um exemplo prático. Tu vai ver que vai ficar bem mais compreensivo você vê isso. Vamos lá, então? Acompanhe esse exemplo prático, essa demonstração aqui. E se você tiver alguma dúvida, você pergunta. Então, vamos lá. Exemplos de aplicação da ferramenta Smart. Então, vamos lá. Olha só o que acontece. Então, primeiramente, eu vou te mostrar um objetivo vago. Vago, né? Eu não sei se você está conseguindo acompanhar no slide. Quero aumentar as vendas da minha loja. Tu percebeu? Isso é um objetivo vago. Aí não é caracterizado como uma meta. Não é. Tudo bem? Então, quero aumentar as vendas da minha loja. Então, o que é que está errado aí? Primeiro, esse objetivo não está específico. Quero aumentar, mas quanto? Ele também não está mensurável, porque eu não estou conseguindo mensurar as vendas da loja. E também ela não é temporal, ela não tem um prazo definido. Colega, a probabilidade disso não acontecer é muito grande. Embora pareça bonito, parece. Quero aumentar as vendas da minha loja. Então vamos lá. Agora, bora transformar esse objetivo vago em uma meta smart. Vamos ver como é que se dá isso aí? Então vamos lá. Primeiro, específico. Olha só o que acontece agora. Em vez de falar em vendas, vamos focar em um produto ou canal. A meta se torna aumentar a venda de cafés especiais
para clientes que compram pela primeira vez. Olha bem agora e me diz se está específico. Tá ou não está? Olha a primeira, quero aumentar as vendas da minha loja. Olha agora ela colocando específico, aumentar a venda de cafés especiais para clientes que compram pela primeira vez. Então, ela está completamente o quê? Específica. Ó, completamente específica. Pessoal, tudo entendido até aí? De vez em quando você coloca um ok, só para mim, né? Coloque o ok lá, porque eu estou caminhando, né? E eu vou tomar o entendimento de que você está entendendo e está tudo bem, tá? E qualquer coisa você coloque lá no chat, lá, ó, tá muito rápido, tá muito devagar, eu estou entendendo, não estou entendendo, tá? Que eu recapitulo, eu retorno, tá? O objetivo é que você saia daqui o quê? Entendendo os 5 pilares da gestão, tá? Então, ela está específica, cafés especiais para clientes que compram pela primeira vez. Agora eu vou mensurar. É preciso ter um número, ó, aumentar o número de vendas de cafés especiais em 20%. Agora está mensurado. Então, se antes a gente vendia 100, eu estou querendo aumentar 20%. Então, agora é 100 mais 20%. Tudo bem? Então, agora ela está mensurável. E tudo que é mensurável é possível de ser alcançado. Porque agora eu consigo monitorar as vendas diariamente, eu consigo monitorar as vendas semanalmente e mensalmente também. Pessoal, tudo certinho até aqui? Todo mundo entendido? Então, tu vê que eu peguei um objetivo vago e estou transformando ele no smart. E ele está tendo uma nova roupagem, completamente diferente. Vamos avançar um pouquinho então agora? Então, ela já está específico, ela já está mensurável. Agora eu vou colocar ela atingível. A meta de 20% é realista? Se considerarmos que o número atual de vendas é baixo e há um potencial de crescimento, então isso passa a ser realista, tá? Se não, eu talvez tenha que rever essa mensuração. Será que 10%, 15%? Tudo bem? Então eu tenho que avaliar o histórico, o número de pedidos ou uma informação dos próprios atendentes, gerentes, para me ter uma base. Eu não posso colocar ela muito aleatória, do nada, um número que eu não tenha pelo menos um parâmetro para decidir. Então, já que eu entendi que ela é atingível, então agora o que eu vou fazer? Eu vou transformar ela no atingível. Então, olha só como fica: aumentar o número de vendas de café especiais em 20%, o que equivale a 200 unidades por mês, através de uma campanha de marketing no Instagram. Percebeu agora? Então, eu coloquei ela atingível, porque só especificar, só mensurar e mandar a equipe para o ataque sem tornar ela atingível, isso talvez não dê certo. Então, como ficaria a campanha? Se ele vai usar no Instagram, então ele talvez tenha que fazer uma publicidade, um patrocínio tipo clientes novos que provaram o nosso café, né, tem desconto de 10%. Ou então tome o café e ganhe de brinde um pão de queijo. Alguma coisa ele vai fazer. Mas agora ele tem o atingível, tá? Pessoal, tudo bem então? Tudo certinho? Olha o que está acontecendo com aquilo vago. Quer aumentar as vendas da loja. Não está ficando muito mais significativo? Vamos avançar um pouquinho mais. Agora eu vou ver se ela é relevante. Por que essa meta é importante? Por que aumentar 20% a venda de cafés especiais é importante? Chama a nossa atenção, vai ter a nossa prioridade. Porque os cafés especiais têm uma margem de lucro maior.
o que aumenta a rentabilidade da micro e pequena empresa. A meta é relevante para o crescimento financeiro do negócio. Tu pegou aqui a sacada? Como é que ficou agora? Muito boa. Então, olha o que está acontecendo. Ela é relevante porque aumenta o faturamento de um produto que tem alto ticket. Então, ela é relevante. Então, eu vou para cima. Tudo bem? E a última fase é temporal. É fundamental ter um prazo. Atingir o aumento de 20% na venda de cafés especiais em um período de 3 meses. Percebeu agora como a história mudou? Ó, então eu tenho o que agora? Um prazo. Porque se eu mesmo colocar específica, mensurável, atingível, relevante, mas eu não coloco um prazo, não sei quando é que isso vai acontecer. Fechado então, colega? Olha como ficou bonito agora. Agora, bora voltar para o primeiro. Lembra o objetivo vago? Quero aumentar as vendas da minha loja. Olha agora como ficou. Vamos lá? Aumentar o número de vendas de café especiais em 20%, equivalente a 20 a 100 unidades por mês, por meio de uma campanha de marketing no Instagram, nos próximos 3 meses, para impulsionar a rentabilidade da empresa. Percebeu? Agora eu tenho uma meta smart. O gestor, diferente do líder, ele tem que ser uma pessoa que saiba fazer o quê? Metas, traçar metas para a sua equipe. Se a empresa faz isso e ela já te dá uma meta engessada, ok, mas ainda assim eu posso pegar essa meta e transformar ela no smart. São pequenas ações para alcançá-la. Então, olha o que está escrito aí. Esta meta é específica. Venda de cafés especiais pelo Instagram. Ela é mensurável, 20% ou 100 unidades. Ela é atingível com base na análise de potencial. E ela é relevante para aumentar a rentabilidade. E temporal, 3 meses. Agora, a sua equipe tem um objetivo claro e um plano de ação muito bem definido. Então, isso nós chamamos de meta. Pessoal, tudo bem sobre esse primeiro pilar? Tudo certinho? Esse é o primeiro pilar. Aí vem agora o desafio. Tá? Qual é o desafio? Se você é um consultor de micro e pequenas empresas, então você vai ter que desenvolver uma mentalidade de meta smart na empresa. Nada de batemos a meta por sorte. Hoje foi um grande. Não, eu vou fazer as coisas acontecerem, sim. Pessoal, tudo bem até aqui? Certinho nessa metodologia, tá? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Tá? Então, esse é um pilar fundamental. Vou recapitular aqui para você o primeiro pilar. A abordagem, né, da gestão é criar metas. E ele usa a meta Smart. Mas eu também quero te desafiar. Olha só. Imagina que você nunca aplicou uma meta Smart na vida. Eu posso aplicar meta Smart na minha vida pessoal. Eu posso aplicar minha meta Smart na minha vida familiar. E eu também posso aplicar o Smart no meu negócio, na empresa, eu sou CLT, aonde eu estiver. Agora a dúvida é: você vai conseguir explicar, convencer, inspirar as pessoas em algo que você nunca experimentou? Não. Essa é uma pergunta muito importante. Então, o que é que significa? Você precisa colocar um smart na sua vida. Eu posso colocar um smart em 30 dias. Eu posso colocar um smart para 2 meses, 3 meses, 6 meses, 5 anos. Tem gente que faz smart para 5 anos.
Mas eu te recomendo, se você quer ser um consultor de elite, um gestor exemplar, uma pessoa com muita experiência e know-how, que é interessante você fazer? É interessante você experimentar essa ferramenta na sua vida. Tá? Eu conheci essa ferramenta, me permita lhe contar, a primeira vez em 2003. Eu ainda não tinha nenhuma formação em consultoria e nada. E essa foi uma das primeiras ferramentas. Quando eu conheci o Smart, eu fiquei simplesmente assim, muito entusiasmado com ele. Nessa época eu ainda morava no Japão, retornei para o Japão e apliquei o Smart. Eu apliquei o Smart em mais ou menos 7 meses. Foi uma meta que eu coloquei, né? Em 7 meses, né? Eu me lembro até o ano, 31 de dezembro, às 11 horas e 58 minutos. E aconteceu exatamente o que eu planejei. Algumas vezes a gente faz alguns ajustes, mas a rota, o destino vai ser o mesmo. Tudo bem, então, esse é o primeiro pilar sobre metas. Então, o gestor é uma pessoa que cria metas. Enquanto o líder, lá atrás nós já vimos, ele cria uma visão. E o gestor já cria metas. Vamos para o nosso segundo pilar, tá? Isso aqui é uma recapitulação da aula presencial. Eu estou fazendo essa recapitulação ao vivo com você, tá? E depois ela vai ficar gravada e colocada no nosso grupo. Então, o segundo, tá? Pilar da gestão estratégica é o pensamento do gestor é de curto prazo. Curto prazo, colega, meses, semanas, dias. Por que que o foco do gestor é no curto prazo? Colega, a preocupação do gestor é em resultado e as estratégias para alcançar esse resultado. Então, elas precisam ser rápidas, imediatas, ágeis. Eu não posso esperar para atingir uma meta, a não ser que seja de longo prazo, tá? Eu não posso esperar para atingir uma meta, tipo, daqui a 3 meses. Todo final do mês a empresa precisa pagar a folha de pagamento, pagar o fixo, investir, então tem que ter rotatividade. Então, o gestor está preocupado na receita também, na entrega das coisas para os clientes. Por isso, ele pensa de curto prazo. Tudo bem até aí? Então, ele vai ser mais incisivo com você. Aqui, para ajudar, né? Se você for fazer uma consultoria, um treinamento na área de gestão, eu coloquei 3 perguntas aqui. Olha só, 3 perguntas que ajudam você a desenvolver na pessoa uma gestão, uma mentalidade de gestão no segundo pilar, que é o quê? Pensamento de curto prazo. Aqui tem 3 perguntas. Então vamos lá para a primeira. Olha só. Você pergunta isso para o gestor, pergunta para a pessoa que está lá. Está conduzindo diariamente a reunião breve de manutenção do foco? Porque o que acontece? Tu determinou a meta, e as pessoas estão cumprindo. Só que o que que acontece, colega? Determinar uma meta e esperar de braço cruzado de que ela vai acontecer, isso é muito grave, muito grave. Então, eu preciso diariamente estar fazendo a manutenção do foco. Olha, pessoal, nossa meta é essa. Olha, diariamente nós temos que fazer isso. Olha, nós temos que fazer tantas ligações. Olha, nós precisamos fazer esse tipo de análise. Olha, nós precisamos abordar o cliente dessa forma. Então, o que é que acontece? Você começa a diariamente, tá, fazer essa manutenção do foco. E aqui tem uma pergunta: de que forma? Tá? Pode ser através de reuniões, pode ser através de mensagem, pode ser através de e-mail. Colega, você use o meio adequado. Só verifique se ele realmente é eficiente. Tudo bem sobre essa primeira pergunta? Então, aqui eu já tenho, né, uma avaliação sobre isso. Segundo,
faz o acompanhamento sistemático. Tu vê que primeiro é uma reunião, tá? É falado, é motivação, né? Empoderamento e tal. Já no segundo é faz o acompanhamento sistemático, diário, semanal, mensal, de resultados. Ó, por quê? Não são, vamos voltar para aquele exemplo, não são 100 cafés que ele tem que vender? 100 cafés que equivale aos 20%? Colega, se eu pegar 100 cafés e dividir por 20 dias, vai me dar um número. Então, todo dia eu tenho que ver. Ó, vendemos o número de café diário? Não. Está faltando dois. Ó, no outro dia já tem que ser o diário mais dois. Aí mais dois não vendeu. Aí ó, é o diário mais quatro. Então, aí vai começar a sufocar a sua meta. Se você faz um controle diário ou semanal, o que é que vai acontecer? Fica mais fácil de você mudar a estratégia, incentivar as pessoas, ver que talvez a abordagem não está certo, ver que no Instagram, lembra, voltando para o anúncio, no Instagram que você colocou talvez não esteja alinhado com o público-alvo, eu consigo rapidamente fazer um ajuste. Agora, se eu não tenho isso, aí a situação vai ficar um pouco mais o quê? Mais difícil. Pessoal, certinho até aí? Então, tu vê que a primeira foi conduzir reuniões diárias para manutenção do foco. Segundo, faz o acompanhamento sistemático do resultado. Então, a pessoa fica bem alinhada com o pensamento de curto prazo. E o terceiro, imediatamente procura resolver pendências e conflitos. Ó, porque o que acontece? Colega, tu colocou a meta, tá todo mundo lá, né? Começou com toda a intensidade, nós também falamos sobre intensidade e constância na liderança, né? Então a pessoa começou lá com todo o gás, e aí o que é que acontece depois? Começa a desanimar, começa a desistir. Então resolva logo isso. Está faltando apoio, né? As pessoas estão com alguma crença limitante de que não é possível, né? Alcançar essa meta. E aí você começa a organizar isso aí. E aí vem a segunda pergunta, é quais são as ações que você está fazendo, né? É uma conversa individual, né? E aí, meu amigo, olha só, você viu como os comportamentos, os pilares, eles estão interligados entre si? Então você já criou uma meta smart poderosa e tem um pensamento de curto prazo, ou seja, manutenção do foco, acompanhamento sistemático do resultado e resolver as pendências rapidamente. Então, o que é que acontece? Bom, o resultado é imediato, colega. Você vai ver que você vai conseguir vencer barreiras extraordinárias. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós estamos no segundo, né, pilar, né, da gestão estratégica, que é o pensamento de curto prazo. Pessoal, o ritmo está tranquilo, né? Vou colocar uma mensagem aqui, olha, o ritmo está tranquilo. Veja lá a sua mensagem, não está muito rápido, não está muito devagar, a linguagem está compreensiva. Vai me sinalizando aí para mim poder fazer os ajustes da forma que eu estou conduzindo, tá? Está bem explicado. Vamos lá, te coloquei uma mensagem lá, certinho aí. Vamos lá. Então, vou avançar, tá? Então, esse foi o segundo pilar. O terceiro pilar, vou apresentar agora, tá? Olha, enquanto que o terceiro pilar da liderança foi constrói relacionamentos, o terceiro pilar da gestão, que é outra coisa, eles constroem sistemas e processos. Que é um processo, colega? Um processo é um grupo de atividades que a empresa realiza em diversos segmentos, mas que tem uma sequência lógica.
e um objetivo, que é produzir harmonia e flexibilidade na realização das tarefas e trazer resultado. Tudo bem, então, pessoal? É isso que é sistema, processos. Se você, como gestor, se você estiver fazendo uma consultoria e você identificar que a empresa não tem processos definidos, que olha, geralmente elas não têm processos definidos. Isso é um fato, tá? Ela não tem. Então, o que é que vai acontecer, colega? Vai acontecer que a empresa vai ter muito retrabalho. E tu lembra aqueles 4 pilares lá que eu te mostrei lá na frente? Vamos recapitular ele aqui, ó. Olha lá. Lembra desses 4 pilares? Fazer mais, melhor, mais rápido e por menos? Pois é, sem processos e sistemas bem definidos, isso aqui não vai acontecer. Tudo bem? Então vamos voltar para lá. Aqui, ó. BUS. Então, processos são a sequência lógica de um grupo de atividades ou tarefas executadas dentro da empresa. E com o objetivo de o quê? Alcançar os resultados. E aqui nessa figura ilustra até 2 tipos de processos. Ó, um, né, processos onde as pessoas são divididas por paredes, né, e a outra, as pessoas estão numa linha de produção. Tudo bem? Então agora vem a pergunta-chave. Como é que eu elaboro um processo? Olha o que está escrito aqui: operacional. Por que eu coloquei processo operacional? Porque existem também os processos institucionais ou estratégicos. O que são processos institucionais e estratégicos? São processos que são determinados pela empresa, como uniforme, como se bate o ponto. Então, não sou eu que posso decidir. Agora, processos operacionais, que é a tua rotina, a forma em que você trabalha, aí é tranquilo. Isso você tem não só ter que fazer, como não, os resultados não vão aparecer sem eles. Dê uma olhadinha aí como é que eu elaboro um processo. Observe que começa lá pela parte inicial. Qual é o objetivo? Você quer organizar uma tarefa? Você quer reduzir um erro que ocorre? Então você vai lá e coloca o objetivo. Depois, você vai listar todas as atividades que você tem que fazer para alcançar o objetivo. Tudo bem até aí? Está bem alinhado essa explicação? Então, eu tenho o objetivo que eu quero alcançar e no segundo eu vou listar todas as atividades. Agora, ponto-chave aqui. Quando eu for listar as atividades, eu nesse momento não preciso colocar ela numa sequência lógica. Eu não preciso colocar. Eu posso ir falando. Ah, primeiro eu tenho que ligar para o cliente. Segundo, eu tenho que verificar o processo. E terceiro, eu tenho que validar. Quarto, eu tenho que pegar autorização. Cinco, eu tenho que pesquisar. Tu vai jogando aleatório. Não te preocupa com isso. Vai colocando todas as informações, sem ordem, sem nada. Depois que você listar todas as atividades, agora sim o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Eu vou colocar na ordem sequencial, na ordem lógica, na ordem que realmente seja eficiente. Eu vou colocar na ordem que me faça fazer mais, melhor, por menos, né? E qual é o outro? Deixa eu recapitular. Ó, mais rápido. Então, fazer mais, melhor, mais rápido e por menos. Então, essa sequência aqui, ó, essa ordem, eu tenho que levar em consideração isso. Eu não vou, pessoal, colocar na ordem que melhor me agrada. Eu não vou colocar na sequência em que eu fico na zona de conforto. Eu tenho que olhar aqueles 4 pilares.
Essa sequência me faz fazer mais? Essa sequência me faz fazer melhor? Essa sequência me faz fazer mais rápido e por menos? Então, pronto, vamos seguir essa sequência. Tá? Se tiverem várias pessoas pensando, melhor ainda, porque aí, né, é na multidão de pensamentos que os melhores conselhos aparecem. Só uma pessoa, às vezes, é limitado, tá? Mesmo que ela tenha experiência. Tá? E quarto, descrição das atividades, né? Você não colocou em ordem, agora você vai descrever cada etapa, o que é que significa, né? E aí você descreve em um pouco mais detalhado para as pessoas entenderem. E o quinto, quem são os envolvidos, né? Por que é importante você saber? Olha, porque você monta um processo e eu não sei quem é. Quem é que vai levar? Quem é que vai buscar? Quem é que vai avisar? Então, eu preciso colocar os envolvidos para que o processo possa ser o quê? Muito bem executado. E o outro, implementação e ajuste. Agora você vai chamar as pessoas envolvidas, você vai explicar o processo, né? E geralmente, colega, geralmente os processos são recomendáveis ficarem no formato de fluxograma. O que é fluxograma? Um passo a passo. Daqui, vai para cá, vai para lá. Porque senão, se ficar só em palavras ou só falado, colega, ele se perde. E nós não temos tempo a perder. Tudo bem, então, colega? Então, esse é o ponto-chave, tá? Tudo bem até aí? Colega, olha só bem o que eu vou falar para você. Todo gestor tem que entender de processo. Todo gestor. Se você chegou numa empresa que as pessoas já executam uma tarefa, eu posso dizer que essa execução é um processo. A pergunta é: esse processo está numa sequência lógica? Essa sequência é produtiva? Então eu preciso avaliar. Aí tu pode me perguntar, mas como que eu vou saber se esse processo tem uma sequência lógica e ele é eficiente? Vamos lá, como que eu sei isso? Colega, tem um indicador bem simples. Produz resultados ou não? Tem muita reclamação? Tem muito retrabalho? Tem muito defeito? Tem muito desperdício? Deixa a equipe confusa e em conflito? Então, colega, esse processo não é bom. Não. Ah, acontece uma vez ou outra. Aí tudo bem. Professor, uma vez ou outra tem conflito. Tá, é aceitável. Agora, de 100, 30 dão conflito, então esse processo não está correto. Você recebe 30 pedidos, 8 vão errado, esse processo não está legal. 30, um vai errado, tá bom, é aceitável. Então eu vou verificar o meu processo pelo resultado que ele está demonstrando. Se está tendo muito problema, muito conflito, muito retrabalho, pessoal, pode rever esse processo. Tem alguma coisa nele que não está eficiente. Dá uma olhadinha na ilustração que eu te coloquei aí, olha aí na imagem. Eu coloquei do lado direito problemas e gargalos, e do lado esquerdo uma visão sistêmica. Quando você monta o processo, eu consigo ver as partes, mas eu também consigo ver o todo. Eu não posso olhar só as partes, o passo a passo. Eu também tenho que ver como elas interagem. E aí eu consigo ver o processo de uma forma sistêmica e as partes. Tudo bem, então? Então, se você entra numa empresa para fazer uma consultoria e perceber que tem muito problema numa área, pode mexer que é processo.
tá? Então, ainda tem um detalhe, não adianta treinar muito as pessoas se os processos não estiverem bem definidos, tá? Aí você deixa elas preparadas, mas o processo não está alinhado. Isso pode sim gerar o quê? Um grande problema para a empresa e também para o seu trabalho, né? Porque o resultado não vai aparecer. Pessoal, tudo bem até aí? Certinho, tá? Estou te trazendo de uma forma simples, que é a nossa metodologia. Ela é simples, mas muito eficaz, que é o que as micro e pequenas empresas precisam, né? Você não pode levar uma metodologia, né, muito complexa, difícil de entender, né, e de difícil aplicação. Tem que ser algo simples, mas também eficiente. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos avançar mais um pouquinho. Ó, e aqui tem um formulário construindo um processo operacional, que são aqueles 6 passos que eu te delimitei. Ó, qual o objetivo a ser alcançado, né, que é o estado desejado, quais as atividades, ações que me ajudam a alcançar o objetivo, é o 2, qual a melhor ordem lógica e eficiente das atividades, 3, descreva e detalhe as atividades, colocando também as expectativas e resultado desejado, quem são as pessoas e a expectativa. Quarto, o quinto, selecione criteriosamente quem são os envolvidos nas realizações das atividades. E o sexto, faça a implementação, comunicando a todos e fique atento aos ajustes. Colega, tenha muito cuidado em cada item desse, tá? Cada item. E lembre-se do quinto também, que é o quinto. Selecione criteriosamente quem são envolvidos na realização das atividades. Se você colocar todo mundo, qualquer um, não vai dar certo. Determine especificamente quem são as pessoas. E no sexto, na implementação, tenha atenção a uma coisa: comunicado a todos. O que é que significa? Às vezes você faz o processo e diz para as pessoas começarem. Mostra o desenho do processo, faz o treinamento de processo, ajuda as pessoas realmente a quê? A se conhecerem dentro do processo. A aceitação vai ser muito bem mais aceitável. Pessoal, até aqui o terceiro pilar certinho, né? Constrói sistema e processos, ó, elaborando um processo operacional, né? Te mostrei o passo a passo. E agora o formulário construindo um processo operacional. O que é que você vai fazer agora? Olha só. Tu vê que eu te dei uma teoria simples, te dei um passo a passo. Então agora tu tem que fazer um processo. Outra coisa, tem treinamentos que eu ministro que eu peço para as pessoas fazerem esse processo de rotina da sua própria casa. Jogar o lixo é um processo. Sabia que jogar lixo é um processo? Ou o lixo vai sozinho para a rua? Tu percebeu? Alguém tem que colocar o saco de lixo, alguém depois tem que tampar o saco de lixo, alguém tem que tirar do cesto, alguém tem que jogar fora, alguém tem que limpar o cesto, alguém tem que colocar um novo saco. É um processo, colega. Você percebeu? Isso é um processo. Só que o que é que acontece? As pessoas não enxergam que isso é um processo. E elas ficam brigando. Jogar no lixo? Não. Poxa, agora vai passar mais 2 dias esse lixo aqui em casa. Qualquer um poderia ter jogado. Sim, mas eu acabei de chegar agora. E vai aquela confusão toda, colega. Comprar o gás antes de faltar é um processo. Jogar o lixo é um processo. Arrumar a casa é um processo. Viajar sem esquecer nada é um processo. Ó, o problema é que as pessoas não têm essa rotina no dia a dia. E elas acham que é só na empresa. Pessoal, fechado? Foi a mesma coisa que eu te falei. Como é que você vai explicar algo para alguém, fazer a pessoa aprender algo que você nunca aplicou, tá? Então, o que é que você faz? Desenha um processo, vai lá no grupo, coloca, né?
Coloca lá o processo que tu fizeste, eu dou uma corrigida, mas coloca no grupo que é para todo mundo também poder ver, né? A sua iniciativa, coloca lá no grupo, faz um mapeamento de processo para que você possa aplicar. Se não, colega, se você for assistir às aulas como mero ouvinte, colega, tu vai ficar com pouquíssima coisa. A vantagem é que tu vai poder recapitular. Aí, se tu quiser refazer a prática de novo, tu consegues avançar. Fechado? Então, ó, tu já tem a tarefa do Smart, tu tem agora a tarefa de um processo. Pessoal, tudo certinho até aí? Vamos avançar um pouquinho mais. Agora, o quarto pilar. Ó, o quarto pilar na liderança, tá? Na liderança é os líderes oferecem desenvolvimento. Tá na aula passada gravadinha. Já, olha só, já na gestão, os gestores oferecem orientação. O termo orientação é utilizado com o significado de determinar uma direção. Entendeu? Então o líder desenvolve. Aqui não, eu tenho que dizer, chefe, o gestor, aconteceu isso, o que é que eu faço? Tu orienta. Olha, tu faz isso, tu leva para lá, tu empurra, tal. Eu dou a orientação para ele. Eu indico o rumo, eu passo as informações, eu digo quais são as tarefas e atividades, o que está certo e errado. Aí tu deve perguntar, mas eu não tenho que desenvolver só se você atuar como líder. Mas tem hora, colega, tem hora que não dá para ensinar a pessoa a nadar. Tem hora que eu tenho que jogar o salva-vida para ela. Não é assim que ocorre? Então, se você for ensinar a pessoa a nadar quando ela estiver se afogando, não vai dar certo. Então, talvez tu tenha que orientar as pessoas. Tudo bem? Então, é esse o pilar. Como que nós fazemos isso? Como a orientação tem a ver com a comunicação, feedback. Olha, pensa numa palavra que todo mundo, uma vez ou outra, já ouviu falar ou se deparou com ela. O que é feedback, colega? Feedback é o retorno sobre uma atividade, é o retorno sobre uma comunicação. Todo relacionamento ele tem início, meio e fim, tá? E eu preciso dar um retorno. Eu vou te dar um exemplo. Olha só. Aqui eu vou te apresentar quatro tipos de feedback. O primeiro é o tipo silêncio, né? Você solicitou algo para a tua equipe, ela está esperando uma informação e você não dá um retorno para ela. O que que acontece quando você não dá um retorno? Aí tem a definição aqui, ó. Nenhuma resposta é dada. Eu trouxe aqui duas formas para te veres o impacto. Uma, eu vou colocar o impacto para o próprio colaborador, como é que ele se sente quando ele não recebe o feedback, e para a equipe e a organização. Não pense que é só o colaborador que é impactado, não. O colaborador individualmente é impactado, a equipe é impactada e a organização também. Tudo bem? Então, vamos lá para o primeiro. Para o colaborador, qual é o impacto no colaborador quando ele não recebe feedback? Primeiro, diminui a autoconfiança. Segundo, reduz o desempenho. Terceiro, gera paranoia. O que é paranoia? Colega, ele não recebeu um retorno, ele não recebeu um feedback. Então, ele vai começar a criar coisas na cabeça. O chefe não gostou, o meu trabalho foi mal feito. Ele vai começar a pensar paranoia. Quarto, cria surpresa durante a avaliação. O que significa isso? Colega, quando a empresa for fazer uma avaliação de desempenho, uma avaliação de clima organizacional, quem não recebe feedback, ele vai avaliar de uma forma errada. Ele vai errar de uma forma equivocada. Tá? E o outro é estagnação profissional. A pessoa fica sem ânimo de desenvolver profissionalmente. E o último é a desmotivação.
Pessoal, está sendo gravado, tá? Se você quiser fazer a sua pergunta falado, você fala. Se você quiser mandar ela escrita, também pode, tá? Você pode escolher aí. Quer escrever ou quer falar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Tá. Tudo bem então, pessoal? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ok. Cristiane, você quer fazer. Ela está sendo gravada a aula, tá? Você quer fazer falada ou você quer escrever a dúvida? Eu prefiro escrever, tá? Escreva lá a sua dúvida, Tá. que aí eu leio e escrevo, tá? Vamos aguardar um pouquinho que tem uma pergunta, tá? Vamos aguardar só um pouquinho enquanto a colega escreve, tá? Tá? Enquanto ela vai escrevendo, eu vou falando aqui. Para a equipe e a organização, tá? Eu falei ainda agora para o colaborador. Para a equipe e a organização é queda na produtividade e qualidade. Segundo, clima organizacional ruim. Terceiro, aumento da rotatividade do turnover. É aqui que ele acontece, tá? As pessoas saem do emprego. E outra, a cultura de passividade. O que é a cultura de passividade? Colega, tá, ninguém me fala, ninguém me dá retorno, então vai ficar do jeito que tá? E as pessoas sem comunicação, sem retorno, elas saem, né, colega? Elas não se sentem valorizadas, não se sentem importantes, então elas saem, tá? E as coisas não vão funcionar. Pessoal, tudo bem até aí? Certinho? Então, esse é o tipo silêncio, né? A definição, nenhuma resposta é dada, a pessoa fica sem receber nenhuma informação e o impacto para o colaborador são os que eu te mencionei e para a equipe e a organização também, ou seja, reflete para todas as pessoas, tá? Vamos passar um pouquinho enquanto a colega não responde, tá? Agora eu vou para a crítica. O primeiro foi o silêncio, agora a crítica, tá? O que é a crítica, colega? A pessoa que dá o feedback só foca em comportamentos indesejados. Olha só comportamento indesejado. Ou seja, o seu trabalho não ficou bom, ficou fora do prazo, não tinha informação. Então você só critica, né? Você não vê nada de bom. Qual é o efeito para o colaborador? Olha interessante o impacto, colega, quando alguém está sob pressão de crítica. Gera desculpas ou atribuições de culpa. Ele vai colocar a culpa em alguém, ele vai colocar a culpa na internet, ele vai colocar a culpa no tempo. Por que que ele não vai assumir? Porque ele é criticado. Então as pessoas querem evitar a crítica. Outro, diminui a autoconfiança, leva à esquiva e fuga. A pessoa não vai querer estar perto de você ou de quem só critica. Fere relacionamentos, a pessoa vai ficar magoada, chateada e o desânimo vai aparecer, colega. Pegou? Então esse é o impacto no colaborador relacionado à crítica, tá? Desculpa, ainda tem mais um, medo de errar e paralisia nas ações. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui para os colegas. Diante de uma demissão, foi feito o processo para saber o tipo de perfil cognitivo. E o gestor tem um diagnóstico que a pessoa, ou seja, o colaborador, o gestor, não tem o perfil adequado para o cargo. No entanto, os gestores nunca dão feedback sobre o trabalho. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui.
Eu não sei se foi feita a demissão ou não. Ó. Diante de uma demissão, foi feito o processo para saber o tipo de perfil, o perfil cognitivo. E os gestores têm o diagnóstico que a pessoa, o colaborador, não tem o perfil adequado para o cargo. No entanto, os gestores nunca dão feedback. Colega, esse é o silêncio, né? Esse é o silêncio. Então, já foi feito um perfil, foi identificado que ele não tem o perfil para executar o determinado cargo e ninguém fala. E o que, o coitado vai ficar? Ele vai ficar sem informação antes da demissão. Agora, olha só, se as pessoas fizeram o perfil, nunca treinaram, nunca avaliaram, isso daí é um critério que a empresa fez, tá? Mas ficou até um pouquinho desleal, né? Porque, poxa, eu precisaria fazer esse perfil e treinar a pessoa. Desenvolver. Foi treinado, foi desenvolvido, ela não correspondeu, aí sim eu faço a demissão. Agora, eu faço o perfil, ela não se encaixa, eu demito, né? É, não iria muito para esse caminho aí, embora as empresas acabam fazendo isso, tá? Né? E não é o melhor caminho, tá? Não é o melhor caminho. Eles foram para o silêncio, tá? Pessoal, tudo bem sobre a crítica? Então, espero ter respondido a pergunta, tá? Vamos lá. Para a equipe e a organização, quando o feedback é só crítica, ambiente tóxico e hostil, meu amigo, todo mundo também é crítico, né? Todo mundo é crítico. Segundo, alto índice de rotatividade, ele aparece também aqui. Baixo desempenho coletivo e reputação ruim da liderança, quando a pessoa só critica, tá? É esse aqui. Colega, a gente pode até acrescentar um agora, olha, que eu fui ver aqui, deixa eu ver se dá para acrescentar. Aqui, eu acho que dá para acrescentar mais um aqui, quer ver? Nesse aqui, ó, gera desculpa, diminui a autoconfiança, leva esquiva e fuga, no desânimo. Aqui a gente pode acrescentar, deixa eu ver se dá para encaixar. Aqui, ó. Aqui eu posso colocar aqui, ó, absenteísmo. Ó, pode colocar o absenteísmo aqui. O que é absenteísmo? A pessoa vai faltar ao trabalho, tá? Vai começar a gerar doença na pessoa, tá? Pode colocar o absenteísmo aqui, ó. Certinho? Então, pessoal, acrescente o absenteísmo, tá? Porque é exatamente o que vai acontecer. Dá para acrescentar mais um? Tá. E para a equipe e a organização, são esses detalhes aqui. Vamos avançar um pouquinho mais. E agora, o misto. Feedback misto. Olha só. O gestor, ele dá, tá? No feedback misto, ele dá o retorno para a pessoa, só que o que é que ele não faz? Ele não direciona. Vou já explicar para você o que é que acontece aqui, ó. Tá? Identifica comportamentos desejados e indesejados, mas não direciona a pessoa. Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem, então? Então, esse é um dos resultados do feedback misto, tá? Pessoa fala os pontos ruins, fala os pontos bons, mas não direciona. Então, a pessoa fica perdida. Ela não sabe em que ponto melhorar e aonde que ela está ruim. Tudo bem, então, até aí? Tá? Vamos lá. Agora, para o colaborador. Qual é o impacto para o colaborador? Olha só. Passo número 1. Falsa sensação de desenvolvimento. Ó, esse é o número 1, tá? Falsa sensação de, deixa eu só ajeitar aqui, desenvolvimento. Tá? O colaborador não sabe se está no caminho certo ou se está no caminho errado, tá? Porque o líder não está o quê? Direcionando ele corretamente. Tudo bem aí? Então, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui a minha câmera. Tá?
Então, esse é o primeiro. Segundo, inconstância na produtividade. O que é que vai acontecer? Ele vai começar a fazer bem feito o que está errado e o que está certo ele talvez não vá aprimorar, porque você não direcionou, né? É mais ou menos assim: olha, parabéns, você mostrou um relatório muito bom, mas também tem coisas para melhorar. Pronto, e a pessoa sai sem saber o que é. Tá? E confusão e ambiguidade. Ambiguidade a pessoa não sabe o direcionamento, não sabe, não consegue o quê? Distinguir as coisas. Então, esse é o colaborador. Para equipe e organização, cultura de superficialidade, né? A pessoa nunca consegue aprofundar. Desalinhamento de expectativas, eu espero uma coisa, tu espera outra, e a gente nunca vai se alinhar, porque você não me direciona. E o outro, os feedbacks se tornam ineficazes. Tudo bem no misto? Pessoal, agora nós vamos para o ponto-chave. É esse aqui, ó. Reforço positivo. Tá? Tem alguma pergunta aqui? Tá, ok. Reforço positivo. Olha agora, pessoal, maestria. No reforço positivo, tá? O gestor identifica os comportamentos desejados que correspondem ou superam os padrões. Olha só, eu vou chamar a pessoa, por exemplo, do relatório, vou dizer: olha, eu queria te parabenizar pelo relatório, você colocou as informações adequadas, a quantidade de informações adequadas, e eu gostaria de te falar algo para o teu relatório ficar melhor. Seria interessante você colocar os índices atualizados dos últimos 3 meses. Percebeu agora? Então você mostrou que estava bom e mostrou para ele o que é necessário ele fazer para ficar melhor ainda. Olha o que acontece agora para o colaborador. Reforça a autoconfiança, eleva a autoestima, eleva o desempenho, melhora a motivação, a repetição de comportamentos de excelência, maior clareza, né, do que é esperado, sensação de pertencimento e valorização e estímulo do autodesenvolvimento. Colega, você vai deixar sua equipe poderosa. Você percebeu aqui como o reforço positivo é uma forma de comunicação assim transformacional? E para a equipe e organização, uma cultura positiva de reconhecimento, reforço dos comportamentos desejados do coletivo, redução da rotatividade e do absenteísmo e fortalecimento da liderança e da confiança mútua. Fechado então, colega? Deu para perceber aqui? Olha só como é algo assim extraordinário. Pessoal, tudo bem sobre o quarto pilar? Ó, oferece orientação. Então, o feedback é uma ferramenta muito utilizada pelo gestor. Então, vamos avançar um pouquinho mais e vamos chegar. Ainda tem esse passo aqui que eu não falei para você, tá? Os 4 aspectos importantes do feedback. Quando você for dar o feedback, veja se esses 4 pontos estão alinhados. Primeiro, quando você for falar para uma pessoa, você tem todos os dados e informações? Não vá com mais ou menos. Lembre-se, informação é poder. E quem sabe comunicá-lo conquista o mundo. Grave bem isso aí. Terceiro, qual é a sua intenção ao falar com a pessoa? Você quer ajudá-la a desenvolver? Você quer maltratar? Você quer extravasar o seu estresse? Cuidado com a sua intenção. Más intenções não se transformam em bons feedbacks. O quarto é sua carga emocional. Está muito pesada? Não está pesada? Pessoas com raivas, emocionalmente chateadas, tendem a não dar bom feedback. E o quarto, lembre-se, o seu feedback precisa ser específico e objetivo.
A pessoa precisa sair da sua frente com muita clareza do que você espera dela. Tudo bem, então, pessoal? Então, esses são o quarto pilar. Agora, vamos para o quinto e último pilar. Você lembra que o quinto pilar da liderança eles usam círculo de influência. Aqui não. Aqui o gestor usa círculo de poder. Dê uma olhadinha na figura. Percebeu a figura? Ó. Agora calma lá, tá? Você ouve poder. Poder não significa que alguém vai maltratar alguém. Não é nesse sentido, tá? Poder é a capacidade de deliberar, agir, mandar e também, no contexto, exercer autoridade. Hierarquia significa ordem. Então, grave-me isso. Círculo de poder, aonde não tem autoridade, aonde não tem hierarquia, as coisas tendem a ser confusas, bagunçadas. Pessoal, certinho até aí? Anotado direitinho. Então vamos avançar mais um pouco. E aqui tem três reflexões, né, para você ajudar o gestor a olhar. Primeira, é uma pergunta. Você reconhece seu poder e até onde ele pode ser exercido? Aqui tem duas questões. Primeira, tem gente que recebeu o poder, mas não exerce. Colega, se você é o gestor, você tem autoridade. Então, use essa autoridade. Mas também vem o cumprimento, até onde pode ser exercido. Então, eu não posso obrigar ninguém, eu não posso coagir ninguém, eu não posso pressionar alguém de uma forma indevida. Então, eu uso o meu poder, mas eu também sei que ele tem limites, né? Eu não posso usar palavras ofensivas. Esse é o ponto. Segundo, você utiliza seu poder de forma respeitosa e humilde. Ó, isso é muito importante. Mesmo que você tenha que repreender alguém, mesmo que você tenha que demitir alguém, mesmo que você tenha que. Até me esqueci a palavra, né? Que a pessoa dá por escrito e dá verbal, como é que é o nome que se chama? Advertência. Ainda assim eu posso fazer respeitosa e humilde. Tudo bem? E o terceiro é você assume seu poder. Colega, se você é um gestor, as pessoas precisam te enxergar. Não vai para a coletividade. Ah, todos nós somos um time. Sim, mas eu sou o gestor. Todos nós estamos no mesmo barco. Sim, mas você é o gestor do barco. Então, assuma a sua autoridade, coloque respeito, seja humilde, mas assuma isso aí. Pessoal, parece que não, mas olha aí, nós já estamos a 1h30. Percebeu aí? Não sei se você viu aí, né? Esse é o nosso conteúdo. Vou dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Os 5 pilares da gestão estratégica, né? Eu te mostrei a metodologia e te mostrei os 5 pilares, que uma é a abordagem, o pilar número 1 é criar metas, né? O pilar número 2, o pensamento é de curto prazo. Lembra? O pilar número 3, os gestores constroem sistemas e processos. Pilar número 4, o gestor oferece orientação. E o quinto e último, né? Cadê? Aqui, ó. O pilar número 5, os gestores usam um círculo de poder. Pessoal, tudo bem até aqui no nosso conteúdo, tá? Os que estão assistindo às aulas presenciais é o mesmo conteúdo,
né? Alguns estão recapitulando, tá? Quer fazer alguma pergunta? Pode escrever aqui, tá? Quer fazer pergunta? Pode escrever. Quer falar? Eu quero falar, tá, Cataro? É uma experiência que eu vivenciei, né? Só Você foi lembrando, falando. Cristiane, que está sendo gravado, tá? Se você Ah, tá. se acha que é confidencial, você compartilha depois, porque esse está sendo gravado Ah, tá. no grupo. Então, Tá. 36 pessoas assistem essa aula, tá? Tá. Então tá. Eu compartilho então com Tá, e se você você. quiser compartilhar depois, porque cases é interessante compartilhar Sim, anonimamente, como as pessoas vão ver, tá? tá. Obrigada. Pessoal, tudo bem então? Olha só, vai ficar gravado para você recapitular, né? E a nossa próxima aula já tem data marcada, esteja presente, faça a sua tarefa, lembrando que no primeiro dia eu te questionei qual é o objetivo de você fazer o curso. O meu objetivo eu deixei bem claro que é tornar você um consultor de micro e pequenas empresas na área de gestão e na área de liderança. Essa é a minha expectativa. Eu vou te dar o meu know-how, vou te explicar quantas vezes for necessário. A única coisa que eu não posso fazer por você é fazer você estudar, fazer você aplicar. Isso eu não consigo. Mas o resto, você pode ter certeza que eu vou fazer você ver, tá? Ok, pessoal, a gente vai finalizar aqui. Tá uma boa noite para você, né? Nós temos 1 hora e meia de aula gravada, tá? Vai ficar para você recapitular no grupo ou então individual. Tudo bem, então, pessoal? Certinho? Ó, então, boa noite para você, né? E até a próxima aula aí. Um abraço.